Olá, é com muita alegria que voltamos a manter contato consigo para mais uma edição do programa Saúde e Vida. Hoje vamos conhecer os hábitos saudáveis que ajudam a diminuir o risco de problemas nos rins. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 10 pessoas em todo o mundo sofre de algum problema nos rins. Estes órgãos são tão importantes, pois ajudam no bom funcionamento do nosso organismo. Afinal, eles são responsáveis por filtrar as toxinas presentes no nosso sangue. Portanto, fique atento ao nosso programa de hoje, pois vamos aprender como garantir o bom funcionamento dos nossos rins. Já estou há 2 anos e meio a fazer diálise. A minha história é muito complicada, né? Foi difícil descobrirem que eu tinha esse problema. E também foi difícil eu querer que tenha esse problema, porque eu era atleta, né? Dificilmente eu parava de correr. Então, geralmente, uma pessoa que faz exercício tem evitado muitas doenças. Diziam isso. Mas o meu caso, acho que é problema hereditário, porque sofro tanto de tensão alta. Sou hipertenso já há muito tempo. E que para descobrir foi uma ginástica muito grande. Passei de hospitais e clínicas e nenhum dos médicos conseguia descobrir que era problema renal. Mas um belo dia fui à clínica Milo e a tratar de outros assuntos. Mas quando cheguei lá, disseram que tinha que vir fazer exames de hipertensão. E vim para cá, tudo já estava mudado. A creatinina estava muito em cima. Isso é que dá sinal de problema renal. E eu continuei a viver o normal. Mas quando cheguei cá, apresentaram uma médica que trabalhou comigo e fui descobrindo que o problema era renal. Mas antes de começar a fazer diálise, ainda tinha dias, tinha mais dias, né? Antes de começar a fazer diálise. E assim comecei a fazer diálise e estou normal. Diálise é o único remédio do problema renal, que é diálise e transplante. Mas diálise, para nós, é a coisa mais normal e uma via muito boa. Embora difícil, porque é um tratamento que requer muitos valores, muito controle e é uma dieta muito forte. Tens que cumprir com a dieta e tens que cumprir com a alimentação. Tens que ter uma vida moderada. A mudança é essa. Já não há aquele esforço de correr para lá, fazer tudo de qualquer maneira. A vida tem que ser uma vida regrada. Poucos copos, nada de copos, para não exagerar. Poucos líquidos, o que não é fácil. Beber pouca água. Enquanto quando a vida é normal, tens que beber muita água. Agora, com problema de diálise, tens que beber pouca água, poucos líquidos. Uma dieta regrada, quer dizer, poucas carnes, poucas coisas gordurosas, muita verdura, mas tudo controlado. Tem que vir 3 vezes por semana, que é segunda, quarta e sexta. Mas digo 3 vezes, a terceira vez depende de mim e do meu bolso, porque não é fácil. Fazer diálise não é uma coisa de querer, tem os seus custos. Controlar a alimentação ou a dieta de hemodiálise também não é fácil, é muitos custos. Então, é uma doença muito complicada. E pronto, cá estamos e sinto-me bem. Basta querer
Isto é estilo igreja, o hospital é estilo igreja. Quando você crê, as coisas decorrem mil e uma maravilha. O rim é um órgão muito sensível. O rim precisa mesmo de cuidado, porque ele é que controla o nosso organismo. Posso dizer que controla o nosso organismo disso tudo que eu falei, de beber pouca água, controlar as dietas, ter uma vida regrada. Não é fácil a pessoa ter isso tudo. Então é preciso lutar e lutar mesmo, porque é uma doença muito chata sim. Mas controla-se. Estamos aqui nós a controlar a mesma doença, mas há quem não consegue, porque é uma doença que precisa de valor. Então é preciso ter muito cuidado mesmo. Talvez fazendo as contas, nós pagamos um valor simbólico aqui no Hospital Central. Eu faço a terceira diálise na clínica privada. Só vou falar da clínica privada. Na clínica privada está 9 a 10 mil cada sessão. Agora, multiplicando, porque só faço uma vez por cada semana. Então vamos multiplicar por 4, vais apanhar o valor. Só uma sessão. Mas eu tinha que falar de 3 sessões que faço. Não vou falar dos valores do hospital, porque é um valor que, pronto, dá para aguentar. Quando os rins não funcionam bem, várias enfermidades podem aparecer, desde infecções até a complexa insuficiência renal, que, tal como o próprio nome diz, é a incapacidade do rim realizar a função de filtragem. Vamos aumentar os nossos conhecimentos sobre esta matéria com a nefrologista Elsa Chissico. Tentar consciencializar a população sobre as doenças renais. As principais doenças que afetam o rim, temos a tensão arterial, chamamos de hipertensão, a diabetes, as doenças associadas à próstata, que chamamos às vezes do cancro ou hiperplasia da próstata, são as doenças obstrutivas neste caso, as pedras nos rins, as infecções do trato urinário múltiplas que não são tratadas, doenças congênitas familiares do rim, que as pessoas têm uma história familiar, chamam as doenças do rim poliquístico, e o abuso de alguns medicamentos. Essas são, na verdade, as principais causas que afetam o rim na nossa comunidade. Então, os rins têm um mecanismo próprio de funcionamento. Eles funcionam com base no fluxo sanguíneo normal. O nosso sangue vai irrigar os rins também participam na formação de hemoglobina e outros aspectos. Se a tensão arterial está alta, ela vai afetar o rim porque vai alterar este fluxo. Se temos diabetes, vai afetar o rim porque os vasos vão ficar todos esclerosados e não vamos ter um bom fluxo sanguíneo. Se temos uma doença que vai obstruir a saída da urina, também vai afetar o rim, porque a urina, em vez de sair, vai fazer pressão e os rins ficam dilatados e funcionam mal. As infecções vão deixar cicatrizes nos rins. Então, todas essas doenças são doenças que acabam afetando o funcionamento normal do rim. Talvez recordar que as principais funções do rim são filtrar todos aqueles produtos que não são bons para o nosso funcionamento, para o nosso organismo. Tem função de participar na formação da hemoglobina, tem função de participar na regulação do meio interno do corpo, tem função de participar na eliminação da urina, tem função de participar na deposição da vitamina D que nós precisamos para fortificar os ossos. Então, tem muitas funções. Quando estes rins não funcionam, essas alterações são vistas quando estas funções todas começam a falhar. Então, uma coisa que é importante saber na doença renal é que ela é silenciosa. Nos primeiros anos, nos primeiros estadios, ela não dá sintomas. A pessoa leva a sua vida normal e às vezes o seu rim já está a falhar. Daí que é importante, se eu tenho todos aqueles fatores de risco que me podem levar à doença do rim, como a diabetes,
a hipertensão, a doença familiar de doença do rim, de história familiar de doença renal, uma doença renal qualquer, sempre, pelo menos uma vez por ano, tenho que fazer um check-up para ver se o rim ainda não foi afetado. Para quem não tem esta história, às vezes o primeiro sintoma é anemia. Há muitos pacientes que vão ao centro de saúde, chega, diz que tem anemia, deram sal ferroso. É preciso investigar qual é a causa da anemia. Uma das principais causas da anemia é mesmo a falha de funcionamento do rim, porque o rim participa na formação da hemoglobina. Então, a anemia o que dá? Cansaço fácil, tonturas, inchaço nos pés, falta de apetite. Estas coisas também podem nos ajudar a nos conduzir para a possibilidade da existência de uma doença do rim. A urina tem uma cor amarelo um pouco transparente, típica, não tem cheiro, né? Tem um cheiro típico normal, é uma maneira de dizer. Então, quando há doenças que afetam o rim, a urina até é um dos exames diagnósticos para saber que há qualquer coisa que não está bem. Se tem uma infecção, a urina pode ter pus. Se tem uma doença do glomérulo que faz parte do rim, a urina pode ter sangue. Se tem uma pedra no rim, também pode ter sangue. Se tem uma doença associada a diabetes, ou o rim próprio está doente, pode ter proteínas ou espuma no rim. Então, a cor da urina, ela sim diz-nos se há ou não uma doença renal. O rim tem a sua maneira normal de funcionamento. Existem medicamentos, quando são ingeridos, eles desregulam completamente o funcionamento do rim. Se for a ver, o rim é um dos principais no organismo, que elimina produtos tóxicos, elimina os medicamentos que já foram metabolizados. Então, quando usamos certos medicamentos, porque eles têm que passar para o rim para serem filtrados, alguns medicamentos alteram o funcionamento normal do rim. E o rim vai funcionando desta maneira à medida que há abuso de um tipo de medicamentos. Eu vou dar exemplo, são os anti-inflamatórios não esteroides. São medicamentos que qualquer pessoa pode ir à farmácia e dizer, olha, dói-me a cabeça, quero um ibuprofeno. O ibuprofeno, tomado exageradamente, é tóxico. Quero um diclofenac. O diclofenac também tem os seus efeitos. Aquele que tem uma dor crônica, cada vez que eu tenho dor, eu vou ali, a farmácia vai me dar. Mas à medida que ele vai tomando, vai chegar uma altura em que o rim vai falhando até parar totalmente de funcionar. Então, é preciso sempre não fazer uma automedicação, sobretudo aqueles que já têm propensão a ter uma doença do rim. Geralmente, esses doentes são referidos dos diferentes centros de saúde para o especialista que trata com a doença do rim, doença relacionada com o funcionamento, porque existe doença relacionada com a estrutura. Esta é do urologista. Então, a doença relacionada com o funcionamento é do nefrologista. Então, os médicos, quando veem na periferia que há uma doença associada ao rim, referem o doente para a consulta do nefrologista. O nefrologista que vai dar seguimento e fazer o devido tratamento deste paciente para evitar que a doença continue a progredir. Existem aquelas que são chamadas regras do ouro para proteger o rim. A primeira é ingerir líquidos. O rim funciona com um fluxo. O rim elimina a urina e para eliminar a urina é através da água. Então, temos que beber pelo menos 2 litros de água por dia, sobretudo nesses dias em que há muito calor, em que ficamos a desidratar, transpiramos, é preciso beber água. Depois, evitar o uso de medicamentos não prescritos, sobretudo os anti-inflamatórios não esteroides, existem outros. Sempre tenha certeza que é um medicamento que pode tomar ou se não tem doença do rim antes de tomar o medicamento. Depois, se é diabético, controla a diabetes, porque a diabetes dá doença do rim também. Se é hipertenso, toma os medicamentos de atenção, porque também podem levar à deterioração da função do rim. Depois, evitar o fumo do tabaco, o tabagismo, reduzir a ingestão de líquidos, a ingestão de álcool, fazer exercício físico e reduzir o peso se tem obesidade. Nós apoiamos o seguinte ditado: prevenir é melhor que remediar. Por isso, hoje vamos mostrar práticas simples que ajudam a garantir o bom funcionamento do rim e deixar de longe as doenças. Mas isso logo após o nosso intervalo. Voltamos já e não saia daí.
Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Bom, as formas de prevenção e cuidados de doenças renais envolvem a adoção de hábitos saudáveis e um deles é a prática do exercício físico. Com a ajuda do coach Nuno Mourinho, vamos aprender alguns exercícios que podemos fazer em casa, garantir o bom funcionamento do nosso organismo e, consequentemente, dos rins. Acompanhe. É bem simples explicar e fazer perceber isto, né? O porquê que nós temos que fazer exercícios físicos ou qual é a importância para eles, para o bom funcionamento do nosso organismo. Nós sabemos que o nosso corpo funciona de forma conjunta. Então, se isto está interligado, nós precisamos manter todos eles saudáveis. Uma das formas é a prática do exercício físico. Fazendo exercício físico, além de melhorar nosso bem-estar, saúde física e saúde mental, temos também uma longevidade de vida, uma qualidade de vida melhor. Nós sabemos que o rim, mais do que outros órgãos, tem uma função super importante. Uma das vantagens, ou a principal vantagem, é evitar a obesidade na prática dos exercícios físicos. Por quê? Porque a obesidade é uma das principais causas para os problemas dos rins, ou que agrava mais a situação de quem tem problema nos rins. Por quê? Porque o rim faz um trabalho a dobrar para quem tem mais peso ou quem está sobrepeso. Então, para isso é bem necessário controlar sempre a tua pressão arterial, medir a quantidade de sal nas refeições, medir sempre o tipo de prática de exercícios que vais fazer. É extremamente importante que uma pessoa com este quadro clínico esteja sempre em atividade física. Por quê? Porque isso, além de controlar a sua saúde mental, seu estado emocional, ajuda a complementar no bom funcionamento do próprio rim, na regeneração dele, nesse caso. Se o teu corpo está a funcionar bem e a tua mente está a funcionar bem, é bem fácil que todos os órgãos funcionem da melhor forma. Ou seja, se eu me alimento bem, treino bem, descanso bem, todos os órgãos vão funcionar da melhor forma, principalmente o rim. Acima de tudo, quando eu faço o treino, obriga o meu corpo a ter mais probabilidade de querer beber água. Eu vou querer beber sempre água, isso vai me ajudar bastante. Falando nisso, a água é super importante para o próprio rim, porque é o meio condutor mais prático que nós temos para o nosso organismo, né? Então, se o rim vai filtrar, se for filtrar a água, automaticamente acaba limpando os rins. Isso deixa o rim mais saudável, sem falar da nossa corrente sanguínea e as outras demais vantagens que a água tem, né? Então, se nós temos esta probabilidade como importante de beber a água, é por causa da prática física. Ela entra aí em que obriga o organismo a sentir uma sede, ou a puxar pelo organismo e obriga-te a beber mais água. Bom, aí em casa é simples de perceber. Tudo tem um princípio, né? O que tu deves fazer ou saber é quais são os teus objetivos quando fores procurar começar a fazer exercícios físicos. A partir daí já tens uma meta e a partir dessa meta vais procurar saber quais são as maneiras de chegar na tua meta. Quando vais fazer o exercício físico, não é obrigatório que se comece de forma intensa, que se comece com um programa elaborado de forma muito objetiva, não. É simples, começa do básico e daquilo que o teu corpo aguenta fazer no momento. É como uma escada, é passo a passo. Começa em casa com alguns exercícios livres, cardiovasculares, caminhadas. Quando progredes o nível, podes entrar para uma academia, podes fazer musculação, que é super importante, porque se os músculos estão saudáveis, facilmente o corpo habilita-se a ganhar mais saúde. Por quê? Porque o corpo está preparado para quase tudo. Então é super importante saber, né, que quando nós começamos uma prática física, temos que saber o nível em que estamos, de performance, de força, de estabilidade, de flexibilidade. E com um coach isso tudo torna-se muito mais fácil. Família em casa, é super importante saber que a prática física tem ajudado muita gente. Os cientistas afirmam agora e hoje em dia que a prática física é a fonte de rejuvenescimento.
fazer musculação, fazer exercícios cardiovasculares, fazer spinning, algumas aulas em grupo animadas. Isso tem salvado a vida de muita gente. Nós que estamos acomodados em casa, por favor, tomem atenção à vossa saúde. O que consumimos hoje em dia não é tão saudável, não temos a comida de primeira linhagem, tudo isso é super importante. Temos que olhar um pouco mais por nós e pela nossa saúde acima de tudo. Em base, eu preparei alguns exercícios livres, funcionais, que são os que mais ajudam em casos de para o nosso cardiovascular, porque isso sim acelera o nosso metabolismo, ajuda a melhorar a nossa forma física, de forma a melhorar o nosso bom funcionamento no organismo. O primeiro exercício que eu vou mostrar é um exercício funcional, chama-se Jumping Jack. Vou intercalar ele com uma elevação do joelho. É importante também intercalar alguns exercícios para que tenhamos um bocado mais de resistência muscular, né? Habituando o nosso organismo a isto. Este é o Jumping Jack, um salto base. Depois temos a elevação do joelho até os 90 graus. Uma corrida básica. E volta. Hoje aqui temos um agachamento que é super importante para o fortalecimento dos músculos da parte inferior, que são os nossos quadríceps. Para os exercícios que nós acabamos de fazer, para quem é iniciante, para quem quer fazer em casa, pode fazer numa base de 3 séries, de 12 a 15 repetições no máximo, porque é importante saber que não podemos gastar toda a energia que nós temos, porque temos tarefas diárias, precisamos, o nosso corpo tem um gasto basal, que é uma energia que é gasta em repouso. É extremamente necessário que cuidemos disso também e controlamos esse aspecto, saber distribuir e gerir a energia do nosso corpo. Por isso, não nos vamos fadigar logo no primeiro dia, vamos trabalhar em menção daquilo que podemos fazer a princípio. 3 a 4 séries, 5 exercícios, 10 repetições a 15 no máximo e está super bom. Os cuidados com a alimentação, incluindo o controlo dos níveis de açúcar no sangue, a pressão arterial, o peso, o colesterol, também são fundamentais para prevenir e tratar doenças renais. Portanto, vamos agora a dicas nutricionais com o Dr. Aleixo Luciano. A relação existente entre a insuficiência renal, isto é, os dois tipos da insuficiência renal, tanto aguda assim como a crônica, é que pela criação da incapacidade dos rins desempenharem suas funções, significa que todo aquele alimento que nós formos a consumir, as suas substâncias tóxicas que elas deixam presente no organismo não serão removidas. Isto é, refiro-me de substâncias como, por exemplo, substâncias que são derivadas da digestão, ok? Da digestão dos alimentos ou da filtração destes mesmos alimentos, ok? O que acontece é que estas substâncias vão sendo retidas ao nível do organismo, criando assim colapso para os outros órgãos. É importante, para a componente de prevenção, os indivíduos evitarem o consumo de substâncias que não são necessárias ao organismo, como, por exemplo, os refrigerantes, as bebidas alcoólicas, assim como também o consumo de quantidades exageradas de alimentos proteicos. Isto é, nós temos visto situações em que, na atualidade, nós em uma sentada consumimos, por exemplo, em torno de meio quilo ou 1 quilo mesmo de carnes vermelhas. Então, devo dizer que é desencorajador esta prática, porque
as proteínas, a metabolização ou a destruição das proteínas ao nível do organismo é um processo muito complexo e disto deriva a criação de várias substâncias tóxicas ao nível do organismo que conduzem para a degradação da função renal, o que significa que indivíduos que, por exemplo, tenham insuficiência renal crônica, eles chamam a atenção ao consumo reduzido. Estamos a falar de, por exemplo, em torno de 0,8 miligramas de proteínas para com que não comprometa a sua saúde renal. Assim como dizia também em relação a esses líquidos que, como os refrigerantes e o álcool, que também promovem a criação de substâncias tóxicas ao nível do nosso organismo. Portanto, falando das frutas, ou seja, diria até as frutas, assim como os outros vegetais naturais verdes nesse caso, ou não, é sim de pautar pelo encorajamento destes, porque estes, para além de terem boa quantidade de água, posso assim dizer, eles também possuem um determinado tipo de substância, digo assim, que se dizem fitoquímicos, que são substâncias naturalmente produzidas por estas plantas ou por esses alimentos em específico. E estes têm a capacidade ao nível do nosso organismo de regular a saúde das células ou de renovar a saúde das células, assim como, ou por outra, recuperar a saúde das mesmas. Porque estamos a dizer que o rim é um órgão, se é um órgão significa que ele é constituído por células. E estas células necessitam de nutrientes satisfatórios para com que elas, havendo algum tipo de lesão, elas possam se recuperar, possam se manter, assim como possam também se multiplicar ou desenvolver. E assim como também, se elas estiverem a sofrer, por exemplo, alguma ação de alguma toxina que é uma substância indesejável ao organismo, elas possam facilmente recuperar-se ou suster-se por conta da existência ou do consumo de alimentos naturais. Os alimentos que conduzem para a degradação dos rins são os refrigerantes, os sumos também artificiais, okay? Os embutidos, okay? Assim como também, no geral, as carnes, okay? Que elas que fornecem as proteínas, e como dizia que as proteínas são de certa forma letais ao bom funcionamento dos rins. Também diria os alimentos industrializados, por conta de tantas as substâncias que são lá introduzidas que são indesejáveis ao próprio organismo, porque no final do dia o organismo é que tem que ser capaz de filtrar todas essas substâncias indesejáveis para com que ele possa absorver sim as substâncias requeridas pelo mesmo. O consumo adequado de água favorece assim o bom funcionamento dos rins. Portanto, não diria apenas a água, mas tem também os alimentos que por si elas têm muita composição de água, como por exemplo a melancia, estamos a falar do pepino, falamos da fruta, isto é, a maracujá, falamos também não é bem fruta, mas designa-se fruto, como por exemplo a água, o coco, que por vez da água do coco. Portanto, e claro, a água é fundamental, é o essencial, é a base para isto. Embora numa situação de insuficiência renal crônica, o indivíduo tenha ali a situação de retenção de líquidos, que para sua remoção é necessário um processo de hemodiálise, ok? Mas a água faz toda a diferença ao nível do organismo.
Bom, e chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida, onde falamos sobre os hábitos saudáveis que podem diminuir o risco de problemas nos rins. Já sabe, não hesite em procurar por assistência médica em caso de qualquer dúvida e coloque sempre a sua saúde em primeiro lugar. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade.